Todos nós já sabíamos que teríamos uma temporada complicada, que o ano do Cruzeiro não seria um ano fácil. As amostras já foram dadas na temporada passada, né? Tínhamos um elenco limitado, que era muito obediente, mas que tecnicamente deixava muito a desejar. Porém, dentro deste mesmo momento, a torcida do Cruzeiro entendeu o processo e se uniu para fazer com que esse time de jogadores limitados tecnicamente voltassem à primeira divisão. Porque o entendimento, tudo passa pelo entendimento daquele que é o principal. O torcedor é o principal. E a torcida do Cruzeiro entendeu na temporada passada que sem ela o Cruzeiro não ia conseguir, porque o time era fraco, era ruim, o time era ruim. A torcida se uniu, a torcida se abraçou com o time, criou-se uma sinergia muito interessante que frustrou a muitos. E o time voltou para a primeira divisão. Houve um entendimento mútuo, a necessidade, a torcida sabia que precisava do time, o time sabia que precisava da torcida. E assim a coisa casou e o Cruzeiro voltou para a primeira divisão com louvor. E hoje o Cruzeiro está na primeira divisão. Já sabíamos que teríamos uma luta muito grande, mas nenhum de nós imaginávamos que a nossa luta seria entre nós mesmos. O nosso arraial está confuso. O arraial de guerreiros cruzeirenses, porque sumiram os mantras. Ser cruzeiro é bom demais, voa aonde você for, independente de tudo. Eu sou cruzeiro, estou com cruzeiro, vou apoiar o Cruzeiro. Mudaram-se esses mantras. Na verdade, esses mantras sumiram. E outros tomaram posse no lugar. Bagre, fora gordão, tira o escorpião do bolso. Os mantras trocaram. E agora a gente vê duas torcidas do Cruzeiro. Uma torcida apoia, porque entende que o momento ainda é delicado. O time é debilitado, a instituição não tem condição financeira de fazer os ajustes contratuais da forma que muitos esperam, e eu não consigo entender de onde tiram isso, né? Porque o Cruzeiro sempre montou times de operários, né? Para poder ganhar títulos. Para ganhar títulos, times de operário com um craque ou dois. Só que o momento não é de título, o momento é de ter um time coeso, competitivo e que consiga se manter na primeira divisão. E parte da torcida não entendeu. Inclusive, eu fiz uma chamada sobre a fidelidade de alguns torcedores do Cruzeiro no programa de mais cedo. Citei alguns nomes, tive algumas cobranças, principalmente da ala feminina. Que a ala feminina, eu enalteci as mulheres, né? Porque as mulheres são fiéis. Isso em todos os âmbitos da vida. 99% delas são. E, inclusive, a Tatiana me cobrou agora há pouco. Pô, Claudio, eu não sou, não. A Tatiana também é. Tá sempre acompanhando a gente e tá do lado do Cruzeiro, fechada com o Cruzeiro. Os outros que pensam o contrário de nós, eu não sei se eu posso afirmar. Parte deles a gente vê nitidamente que tá contra o Cruzeiro. Mas outros apenas veem indiferente e tentam trazer uma interpretação. Porque cobrança não é humilhação. Para você cobrar de alguém, você não precisa humilhar alguém. O time do ano passado, ele era muito fraco. Só que ele dava tudo que ele tinha para ganhar de 1-0. Os jogadores terminavam os jogos extenuados, mortos, entregues, acabados. Porque a qualidade técnica deles era muito inferior. A torcida abraçou, eles entregavam tudo para ganhar de 1-0 e deu certo. Nesse ano, nós temos jogadores com melhor qualidade técnica do que os que tínhamos no ano passado. O time é novo. O Paulo Pessolano, que aliás está bem lá na Espanha, né? 2 jogos, um empate, uma vitória, foi expulso hoje, na partida de ontem. Foi expulso, mas o time venceu por 2-1. O outro time do Ronaldo, né? E ele não conseguiu fazer ele não estava mais com a cabeça, que a cabeça dele já estava longe.
Mas nós temos um técnico hoje que é muito bom e que tem condições de fazer a mesma coisa que foi feita aqui na temporada passada. Eu não vejo o Cruzeiro pior do que 10 times da primeira divisão, não vejo. Quando nós entendermos que a briga não é entre nós, e eu falo nós mesmo, eu me coloco nisso, são muitos ataques. A gente recebe ataque, a gente ataca também. Hoje eu pensei, vou parar com esse negócio de querer defender o clube. Só que não dá para parar, porque a galera que gosta da maldade, não estou falando quem tem opinião contrária, estou falando os maldosos. A galera da maldade, ela está com força, continua batendo com força. Então nós temos como obrigação, aproveitando o público grande que temos um público grande pelo número de inscritos que temos. Diariamente os programas são feitos para 600 pessoas, 700 pessoas, 800 pessoas e 20 mil inscritos em um canal, 17 mil inscritos em outro canal, quase 20, né? Então é uma audiência muito boa. Passam-se, né, no final de cada hora de programa, pelo menos 1.300, 1.400 pessoas passam na programação. Então é um público grande, então nós precisamos dar sequência para jogar em favor do Cruzeiro. Não dá para ficar jogando contra o Cruzeiro, cara. Uma coisa é você cobrar, outra coisa é você humilhar. Eu acho que não tem que ter humilhação. A torcida do Cruzeiro e nós, comunicadores, precisamos entender que nós temos que estar do mesmo lado. Tem duas torcidas hoje. No Cruzeiro tem duas torcidas. Uma torcendo para ter razão e a outra torcendo para o clube sobreviver. Uma parte torce para ter razão, para falar no final do ano, eu avisei. E estou feliz por ter avisado. Agora estou revoltado porque caiu para a segunda divisão, coisa que não vai acontecer. O Cruzeiro não vai cair para a segunda divisão, gente. O Cruzeiro não é pior do que 10 times que estão disputando esse campeonato. Não é. Mas nós precisamos estar juntos. O Cruzeiro vai pegar o Grêmio no próximo sábado, jogo duríssimo. Precisamos vencer. Para que tenha paz no ambiente, para que as redes sociais dêem um suspiro. Para aquela galera que começou, né, ser Cruzeiro é bom demais, volte. Volte a torcer pelo Cruzeiro e não torcer para o ego, para o próprio ego. Quem tem que vencer é o Cruzeiro, não somos nós. Quando se trata de Cruzeiro, quem tem que vencer é o Cruzeiro e não a nossa opinião. Quem tem que estar bem nas quatro linhas é o Cruzeiro. Não é o meu ego massageado. Seja quem for que o treinador escalar, vamos torcer para o cara fazer bem. Porque se tem um jogador que você fala que ele é ruim, mas o treinador coloca ele para jogar de titular, o treinador que é ruim. Aí são duas opções, né? Ou o treinador que é ruim, ou você ou eu não entendemos do futebol. Ou ele é bom, ou nós somos cabeça de bagre, ou ele é ruim e não entende nada de bola. Então quem tem que ser mandado embora é o jogador, não é o treinador. Ele tem outras opções, mas ele opta por aquilo que ele está colocando para entrar jogando e que é criticado. E nós precisamos entender que o cara ele não entra já no jogo pensando assim, hoje eu não vou fazer nada. Isso não existe. Hoje eu vou matar a torcida de raiva. Isso não existe. O cara é profissional, ele quer fazer o melhor no seu trabalho. Nós precisamos entender que o momento do Cruzeiro é muito delicado, é muito complicado. E para que o Cruzeiro sobreviva, sobressaia a todas essas dificuldades, ele precisa de nós. E não é pouco, não, é muito. Nosso apoio tem que ser incondicional. É ruim estar vestindo a camisa do Cruzeiro, vou apoiar ele. Não vou ficar cornetando o cara na rede social, humilhando o cara. Cobrança, repito, cobrança é diferente de humilhação. O jogador hoje, ele tem acesso a tudo que a gente pensa, porque o que a gente pensa a gente joga ao vento na rede social. O jogador lê, ele ouve, ele assiste. Ele precisa do nosso apoio, porque ele também é ser humano, ele é gente, ele tem psicológico. E o psicológico dele pode ficar abalado por causa de uma fala nossa mal colocada, diminuindo a família do cara. Porque ele também tem família, assim como você, poxa. Não seria legal se o seu patrão fosse para a rede social poder ficar falando mal do seu serviço? Cobrança tem que haver, é indispensável.
mas ela precisa ter um mínimo de coerência. Tem que ter empatia, gente. Que nem tivemos no ano passado, com aquele bando de cabeça de bagre. Aqueles lá são cabeça de bagre. Tivemos uma empatia por eles, abraçamos eles, eles ganharam tudo. Quando a gente aprender que nós torcemos pelo Cruzeiro e não para nós mesmos, até o clima na rede social muda. Twitter está insustentável. Alguns chats, pelo amor de Deus, grupos de WhatsApp, tá dando nojo. E pior, tem gente que fica feliz quando perde. Tem gente que fica feliz e satisfeito quando perde. Vamos nos unir. Sábado tem jogo e são 2 jogos dentro de casa. Um no sábado contra o Grêmio, parada duríssima. E o outro contra o Náutico, dentro de casa. Também uma parada duríssima, porque o Cruzeiro precisa buscar o resultado. Agora imagine você, a torcida que vai para o campo, porque 99% dos que ficam na rede social humilhando as pessoas não vai no campo. Imagine você que gosta dessa divisão. Se a torcida que fosse no campo, a metade ficasse jogando a favor e a metade contra, o que ia virar? Vamos continuar juntos? Vamos continuar juntos. Porque eu tenho certeza, o time vai dar liga. Você que está aí pensando que tudo vai dar errado e querendo que tudo dê errado, uma coisa é você pensar e ter medo de que vai dar errado e torcer para dar certo. Outra coisa é você acreditar que vai dar errado e torcer para dar errado para você ter razão. Você que pensa assim, quando estiver bem e vai ficar bem, você vai começar a falar na rede social que ser Cruzeiro é bom demais. Cara, vamos curtir a primeira divisão? Vamos empurrar esse time para as vitórias? Vamos fazer igual a galera que foi lá em São Paulo ontem? Eu acho que é assim que tem que ser feito. A torcida do Cruzeiro, ela precisa unificar de novo. Isso depende mais de nós do que de vocês.